21 de abril, dia de Tiradentes. 25 de agosto, dia do soldado. 7 de setembro, independência do Brasil. As datas comemorativas são uma homenagem a alguém ou a um fato histórico, mas a decisão de se criar uma data comemorativa pode levar anos. Todas as datas cívicas, os personagens cultuados, eles não brotam naturalmente da história, da natureza, como dados. Eles são construídos em determinadas circunstâncias históricas por alguns atores que procuram, enfim, instituir um culto a determinadas pessoas, a determinadas datas. É o caso do dia 21 de abril, feriado nacional criado na República em homenagem a Tiradentes, morto em 1792, em pleno período colonial. Por que essa demora acontece? É porque um novo grupo, uma nova ideologia política, um novo regime de governo instituiu, enfim, as festas que se deve comemorar e os personagens que se deve comemorar. O que não acontece muitas vezes é o casamento entre essas datas oficiais, que são instituídas oficialmente, e aquilo que a gente poderia chamar, algo vagamente, de sentimento popular. Assim como datas comemorativas são criadas, algumas também são retiradas do calendário ou mesmo mudam com o rumo da história, como no descobrimento do Brasil. Da proclamação da República até a Revolução de 1930, o dia do descobrimento era feriado nacional, mas celebrado no dia 3 de maio. Isso porque, de acordo com o historiador português Gaspar Correia, que viveu entre 1495 e 1561, o fato de Cabral ter batizado a terra de Vera Cruz, nome mudado pelo rei Dom Manuel para Santa Cruz, mostra que ele deu este nome em função da comemoração religiosa de mesmo nome que ocorria a 3 de maio. Logo, concluíram que a descoberta teria acontecido em 3 de maio. Só 3 séculos depois, após a vinda da família real para o Brasil, é que a carta de Pero Vaz de Caminha foi descoberta e estava lá a data certa do descobrimento do Brasil. Por outro lado, há personagens e datas que demoraram para entrar no calendário e serem cultuados, como foi o caso de Duque de Caxias. A comemoração oficial que o Exército faz sobre Caxias é em 1923. Caxias morreu em 1880. Então passaram-se 43 anos, durante os quais o líder militar, o chefe militar que tinha maior destaque era o general Osório, e não Caxias. Era diante da estátua de Osório que se comemorava a principal data militar brasileira, que era referente ao 24 de maio, que não era dia da infantaria, era dia da Batalha de Tuiuti, 1866. Na década de 20 que começa o ministro a instituir, primeiro uma festa a Caxias, que ele chama, para fazer um desfile, depois 3 anos à frente, ou 2 ou 3 anos à frente, institui Caxias como patrono. Há também as datas que tiveram muito prestígio e que, com o tempo, acabaram ficando mais tímidas, como a comemoração da vitória do Exército sob a intentona comunista em 1935. Ele surge imediatamente depois, em 1936, no ano seguinte, já existe uma comemoração, e o 27 de novembro é o marco disso. É uma comemoração muito prestigiada, a qual comparecem, por exemplo, todos os presidentes da República desde 1936 e as autoridades eclesiásticas. Então, o cardeal sempre vai, o governador sempre vai, o prefeito vai, vários ministros vão. E aí tem um evento marcante para essa comemoração, que é 1990, quando pela primeira vez um presidente não vai à comemoração. Fernando Collor de Mello, quer dizer, como presidente não foi, uma série de outras autoridades não foram. E desde então nenhum presidente mais compareceu. Mas é uma comemoração que hoje, embora exista, ela não é nem uma sombra muito pálida do que foi em outros momentos. Mas quais são os critérios para a escolha de uma data nacional? Outras datas, que não estão ligadas à nação como um todo, passam a ser importantes. Às vezes datas que têm a ver com personagens de determinado sexo, de determinada etnia, ou algum movimento político mesmo, que foi eventualmente até derrotado, e que começam
a ser, por determinados setores da sociedade, enfatizados e comemorados. Zumbi dos Palmares, por exemplo, não era um herói nacional, quer dizer, não era um personagem cultuado, passou a ser, porque passou a ser visto como um símbolo para muitos brasileiros, talvez para não todos, de luta contra a opressão. Para o professor, falta um tipo de personagem que ainda não recebeu um dia para ser homenageado. É a grande heroína, por exemplo, mulher brasileira. Não deveria haver uma mulher que fosse cultuada, várias mulheres talvez? Quer dizer, é absolutamente plausível imaginar e espero que essa transformação, que é um processo permanente, né, nesse campo do civismo, do patriotismo, do que deve ser cultuado, que coloque em cena mulheres também, já que metade da população brasileira ao longo da sua história foi feita por mulheres. Né? Elas estão ausentes desse panteão das comemorações, dos patronos, praticamente não existem. Né?